Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, 16 de novembro. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Eu vou lembrar, sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre envelhecimento e longevidade. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar um frango empanado ao molho de tomate. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E olha só, enquanto em 1945 a expectativa de vida aqui no Brasil era de 43 anos, a média atual fica em torno de 75 anos, isso segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a tendência é de continuar crescendo, isso mesmo. Em 2030 em diante, de 2030 em diante, os idosos brasileiros eles serão mais numerosos do que as crianças. Então, você que está em casa hoje tem 20, 30 ou 40 anos, deve se preparar para uma velhice bem longa. E para chegar até lá bem, é preciso ter ali uma estratégia, ter treino também nesse processo todo e atitude. É preciso também ouvir as orientações dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Levi Petros. Dr. Levi, ele é geriatra da Associação Brasileira de Alzheimer. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Luiz Miguel. Luiz é nutricionista clínico esportivo. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Confira! Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa realizada em 10 cidades, inclusive aqui no Recife, foi feita com pessoas a partir dos 55 anos. 63% dos entrevistados disseram que pensam a respeito do envelhecimento. 32% afirmam lidar bem com a situação. E só 14% dizem ter medo da velhice. Mais da metade diz que não se sente velho. 54% dos entrevistados sentem-se com vitalidade apesar da idade. E o que eles têm de expectativa nessa faixa etária? A resposta mais citada foi curtir a família e os netos. 27% responderam assim. Atualmente, a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos. Em 1940, essa expectativa era de 45,5 e em 2020 deve ser de 78 anos, um aumento de 167%. E por que a expectativa de vida do brasileiro aumentou tanto? Porque hoje, graças ao avanço da tecnologia na medicina e ao melhor acesso da população a medicamentos e tratamentos médicos, as pessoas vivem mais tempo. Nós conversamos com a doutora Flávia Goldman. Ela é membro da Sociedade Alemã de Geriatria e falou sobre esse aumento da expectativa de vida. Eu acredito muito no desenvolvimento econômico do país, no tempo, então nós comparamos esse desenvolvimento de expectativa de vida aos países, por exemplo, que sofrem guerras. Desta forma, eu digo, então, uma paciente com 30 anos, ela pode ter uma aparência de 50 anos e funcionar como 50 anos. O Brasil teve um tempo mais difícil na sua situação econômica, onde as pessoas passavam mais fome do que hoje. É muito comum a gente perguntar para as crianças o que você vai ser quando você crescer, mas a gente não costuma perguntar para os jovens o que eles serão durante a terceira idade. Se eu te perguntar, por exemplo, quem você vai ser daqui a 20 anos, será que você vai estar morando no mesmo lugar? Será que você vai estar ainda no mesmo emprego? Essas coisas não dá para saber. A única certeza que a gente pode ter é que vamos estar mais velhos. Mas será que a gente está se preparando bem para isso? Perguntamos a estes dois jovens se eles se cuidam pensando em ter uma terceira idade mais saudável. A Carolina, de 22 anos, disse que tem esse cuidado. A gente sempre pensa, pra gente, nosso futuro depende do nosso presente, Então eu sempre procuro ter uma alimentação saudável, sempre se preocupar, não por querer parecer bonita, mas por querer já
bem, né? Porque a gente pode ser magra, mas ter problema de saúde. Então eu sempre procuro me cuidar mais, eu preciso ainda tirar o açúcar, tirar ainda algumas coisas que eu sei que lá na frente vão me prejudicar. Já o Vinícius falou da importância de se preparar para envelhecer. Ele tem 25 anos e diz que a rotina termina atrapalhando ele de se cuidar. A gente tenta, mas com a correria do dia a dia acaba que não totalmente se dedicando a isso, mas é procurar sempre pensar no futuro. A doutora Ana Flávia deu umas orientações sobre que tipo de cuidados você que é jovem hoje deve ter para ser um idoso saudável amanhã. Eu acredito muito no exercício físico, na atividade física. E como você enxerga isso? Eu quero evitar a chamada imobilidade. A imobilidade é o que vai causar uma doença final, que seria o paciente acamado, úlceras de pressão. Mas bem antes disso, eu diria que eu gostaria pessoalmente de ser uma pessoa mais velha que é capaz de apanhar objetos do chão e se levantar do chão quando, se de repente tiver levado uma queda. Se eu manter o meu corpo com a condição osteomuscular boa, eu vou manter minha mobilidade e eu vou funcionar, sim, como uma pessoa que a gente chamava de mais jovem. Então, eu tenho idosos de 100 anos que andam muito bem, mas eles andavam sempre, eles faziam as suas atividades sós e com pouco ajuda. Encontramos Dona Conceição no centro do Recife. Ela é aposentada. A idade? Bom, dizem que não se deve perguntar a idade a uma dama, então vamos deixar essa passar. Mas algo que não tem como deixar passar é a simpatia dela. Fechamos a matéria com essa doçura, nos ensinando como chegar à terceira idade bem, do jeito que ela chegou. Ser feliz, procurar não se inculcar com coisas que não tem necessidade e também fazer hidro, outra coisa que gosto. Quem gostar de dança, dança. Quem gostar de hidro, eu gosto de hidro. Faço minha hidro há muitos anos e não se entregar, vencer sempre e estar sempre alegre com a família, que é o importante. Felicidade sempre, né? Um belo exemplo, né? Encerrar uma reportagem com uma dama, né? Que não se preocupa muito, que se preocupa assim com a felicidade. Você que está em casa quer ter uma boa idade ativa e feliz, então fica ligadinho aqui que vamos trazer muitas outras informações e a gente agradece também ao repórter Guilherme Luiz por essa brilhante matéria aqui no nosso programa. Agora a gente abre espaço para você que está em casa participar aqui do nosso programa, pode interagir. Vou te explicar o que é que você deve fazer para participar aqui do programa Assunto do Dia. Olha só, a partir deste momento vamos lançar a nossa enquete, você vai ligar para a gente e responder aqui a seguinte pergunta. A nossa enquete de hoje é a seguinte: você que está em casa se preocupa em manter hábitos saudáveis para envelhecer bem? Sim ou não? Uma resposta muito objetiva, você vai ligar para a gente através do 3424-1977. É a nossa linha interativa, está disponível para você responder aqui a nossa pergunta. Se você se preocupa em manter hábitos saudáveis para envelhecer bem. Sim ou não? Você também pode responder na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet também, você pode acessar, deixar o seu depoimento, sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206, você também pode acessar, deixar aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, manter bons hábitos alimentares é muito importante em qualquer momento da vida. Afinal, o consumo de alimentos mais saudáveis ajuda a prolongar a longevidade e ainda previne também o aparecimento de doenças como colesterol alto, hipertensão e sobrepeso. Mas uma dúvida muito recorrente é a respeito da alimentação do idoso. Você tem dúvidas? Quais alimentos eles devem ser introduzidos no cardápio, o que não deve ser consumido nessa fase da vida? Vamos saber a partir de agora aqui com a ajuda dos nossos convidados. Vou dar aqui boas-vindas e dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, Dr. Levi Petros. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, obrigado. Queria agradecer à Rede Brasil de Comunicação pelo convite de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante para a sociedade. Também queria dar boas-vindas, seja muito bem-vindo Luiz Miguel, nutricionista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Agradeço novamente também à Rede Brasil pelo convite.
A gente viu, né, um aumento significativo e bem expressivo da expectativa de vida. Quando a gente fala ali em 1945, a expectativa de 43 anos, hoje a gente já passa aí dos 75 anos de idade. Aumenta a expectativa de vida, mas também tem aumentado a preocupação do brasileiro em viver bem e viver mais e viver bem, automaticamente assim, viver mais, porque aumentou a expectativa de vida, e viver bem com preocupações diárias. O senhor tinha notado isso, essa mudança de comportamento também da população como um todo? Isso, existe uma preocupação crescente de você viver mais, mas não só viver mais, mas viver com qualidade. E isso é o objetivo, na verdade, final, é a gente ter, aliás, duas situações. A gente ter qualidade de vida nesse envelhecimento. E é isso que a gente procura com o envelhecimento saudável. Tá? Então, essa qualidade de vida, a gente manter pelo máximo de tempo possível. É isso que a gente procura. Para se ter uma vida de qualidade, é preciso se preocupar o quanto antes com a alimentação. Essa preparação, né, para uma boa idade ativa, uma boa idade mais feliz, deve começar a partir de quando, né, essa preocupação com a alimentação? Porque a alimentação pesa muito quando se fala em qualidade de vida. Com certeza, né? Essa preocupação ela tem que vir de cedo, né? Logo da infância, do acompanhamento, né, dos pais, a influência dos pais na alimentação dessa criança vai refletir nessa criança quando ela for se tornar um adolescente e, por fim, quando se tornar um adulto, né? Aquele ditado, né? Nós pagamos, né, no futuro o preço das nossas ações, né? Na infância. Quem não teve nessa preocupação ainda na infância, os pais que negligenciaram esse cuidado com a alimentação, também com a prática de atividade física, com o descanso também, a gente deu uma dica assim, você tem 30, 40 ou 50 anos, ainda há tempo de se preocupar com a saúde como um todo? Ainda há tempo mesmo, doutor? Ou a gente vai colher mais na frente, independente de se mudar, né, esse comportamento a partir de agora? Não, os benefícios a gente tem que tentar procurar o mais breve possível. Então, tão logo começar a ter atividades físicas regulares, então a gente recomenda o mais breve possível. A alimentação também é importante também. Isso aqui é uma base para a gente ter um envelhecimento saudável. Então, uma alimentação equilibrada, com baixo teor de gorduras, baixo teor de açúcares, não consumir excessivamente carboidratos e ter uma dieta mais rica em vegetais, em frutas, tá? E começar o mais breve possível, porque a gente vai ter um benefício sim se a gente começar a ter esses hábitos já quando a gente for idoso. Mas se a gente começar já desde jovem, a gente vai ter mais benefício ainda. Tá? E isso é o que é o nosso objetivo. Tá? Então tem que começar o mais breve possível com esses hábitos. E essa mudança, ela é muito brusca, ela dói muito, né? Mudar o hábito alimentar, não é impossível. A gente está aqui com um profissional de nutrição também, mostrando que é possível sim mudar o quanto antes. O Luiz Miguel, ele traz essa informação e explicou também que é importante que seja logo cedo. Essa mudança tem que ser prazerosa? É possível sim mudar esse hábito alimentar e continuar se alimentando com prazer, né? Porque quando a gente fala em mudança de hábito, em dieta, em mudar o cardápio, muita gente remete logo ao emagrecimento, né? Preocupação com o emagrecimento para ter o corpo perfeito. Mas não é só para isso, né, Miguel? Essa mudança, ela não só deve, né? Ela tem que ser, né, prazerosa. Não pode ser algo que seja desgastante para o paciente. Então, cabe ao profissional, né, que está acompanhando, o nutricionista que está acompanhando esse planejamento alimentar, adequar as necessidades nutricionais do paciente à realidade do mesmo, né? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Na questão não só fisiológica, mas na questão socioeconômica, psicológica. Então tudo isso vai influenciar diretamente. E tem sim, é possível você ter uma alimentação de qualidade, certo? Uma alimentação adequada, sem sofrimentos. Até porque a alimentação em si, né, o foco de ter uma alimentação equilibrada não é só a perda de peso, né, o ganho de peso para quem está abaixo, não é só isso. Tem a ver com qualidade de vida, né? Então, a gente às vezes acaba focando muito nesse contexto de perder peso, mas a gente sabe que não é assim. Então, tem todo um contexto geral,
né, por trás disso. Quando você fala que é possível não ter sofrimento, né, nessa mudança, muita gente também pensa que vai ter sofrimento no bolso, porque acredita que a alimentação saudável é um pouco mais cara. Pesa muito no bolso quando a gente muda esse hábito alimentar? Ou se pesar, tem como compensar, porque mais à frente, se você não tiver cuidado, né, não ter cuidado ali da alimentação, mais na frente você vai gastar com medicamentos. Isso. Infelizmente... É muito alto essa alimentação saudável, o preço dela? Não. Olha, aqui no Brasil, eu acho que todo alimento, né, infelizmente, tá caro. Infelizmente, os mais acessíveis são os alimentos processados, né, os refinados, que são mais acessíveis a determinada população. Porém, temos estratégias que podemos seguir com os pacientes no intuito de quê? De promover, né, de ofertar um alimento de qualidade, mas que não seja inacessível para aquele paciente, respeitando as frutas, né, as épocas daquelas determinadas frutas, né, pesquisando. Eu acho que o trabalho do nutricionista também é pesquisar e ser uma pessoa ativa, estar sempre procurando ali informações para estar agregando no atendimento, né, clínico desse profissional. Então, até mesmo orientar e planejar esse alimento, como eu falei anteriormente, de acordo com a capacidade e a realidade, né, do caso do paciente, né, no qual ele se encontra. Para ser algo bem real, né, e bem próximo da realidade desse paciente. Isso é muito importante, essa visão do profissional. Mas vamos entender esse envelhecimento no nosso corpo, né? O que acontece com a gente quando a gente começa a envelhecer? Envelhece tudo, doutor? Todos os órgãos também vão acompanhando esse envelhecimento? Falando um pouquinho sobre o envelhecimento, né, de forma geral. É um processo inerente ao ser humano, então a gente vai passar por essa fase. É um curso natural da nossa vida. Na verdade, a gente não tem uma teoria única, a gente tem várias teorias que tentam explicar o que é que acontece. O que de fato a gente sabe que a partir da maturação sexual, a partir dos 30 anos, a gente começa um processo de realmente modificação do metabolismo celular. O funcionamento celular e dos órgãos começam a ser modificados. Isso é um processo progressivo, tá? Isso só vai aumentando, de certa forma. Existem várias teorias para tentar explicar isso. Uma delas são alterações genéticas que vão se acumulando ao longo do tempo e vai só piorando e vai culminando com disfuncionamento celular. Outras acreditam que algumas substâncias, como radicais livres, vão se acumulando, se interagindo com as células e modificando o funcionamento também. Outros acreditam também em morte celular programada. Existe uma programação nos genes das células para elas começarem, com o tempo, a acontecer o que a gente chama de apoptose, que são as mortes celular programadas. Então, existem várias teorias. Na verdade, a gente acha que talvez todas tenham um pouco de razão e um sentido de ser também. Mas o fato é que, independente disso, o resultado do envelhecimento, que é o resultado que a gente tenta evitar o máximo possível, é vamos dizer assim, a redução da capacidade do organismo de suportar estresses ambientais. E isso vai favorecer o surgimento de doenças, é aí que surge a maior suscetibilidade a aparecimentos de doenças e de maior risco, até com doenças mais simples também tem uma gravidade maior. Então, tem uma capacidade reduzida de responder aos estresses ambientais. O metabolismo ele vai ficando um pouco mais preguiçoso, né? E nessa fase, passando ali dos 30, o metabolismo ali mais lento, parece que acumula também mais gordura, né? E tem uma região, né? Essa região do abdômen, que eu acho que é o que mais dá dor de cabeça para quem está em casa nos acompanhando. Muita gente chega no consultório dessa forma, Miguel, querendo uma receita, às vezes até milagrosa, né? Como é que essa região aqui ela pode ser melhor trabalhada? É uma queixa muito comum? É comum sim, né? Em meio a essa preocupação, né? Essa transição que o nosso país, não só o nosso país, mas o mundo passou, né? Em meio ao tempo, antigamente, né? No século XIX, início do século XIX, a principal preocupação era a desnutrição, né? Hoje em dia é o sobrepeso, é a obesidade. Então, assim, é comum chegar as pessoas, né, no consultório com essa preocupação. Não, eu quero perder. Eu vi as redes sociais também, elas acabam interferindo bastante nisso, né? Então, chega pacientes não, porque eu vim em determinado local, que eu posso estar perdendo 8 quilos em 2 semanas, 5 quilos em 1 semana. Então, assim,
propostas milagrosas, né? Como você mesmo citou, que não visa a qualidade de vida, a saúde do paciente, né? São estratégias extremamente perigosas, né? Em muitos casos. Então, assim, o principal é ter um acompanhamento profissional, né? Conciliar um acompanhamento nutricionista, né? No planejamento alimentar, acompanhamento médico sempre, né? E de um profissional de educação física. É importante a prática de atividade física, né? E essa prática não de forma própria, né? Sem estar com acompanhamento profissional. Isso aí são as receitas, né? Para o segredo, né? Em relação a isso, esse fator. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre envelhecimento e longevidade. E a partir deste momento vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema. E quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do G1, desigualdade compromete o envelhecimento no Brasil. De acordo com a médica e pesquisadora titular da Fiocruz de Minas Gerais e diretora do Núcleo de Estudos em Saúde Pública e Envelhecimento, Maria Fernanda de Lima Costa, através das pesquisas que analisam condições de saúde da população idosa, como a Pesquisa Nacional de Saúde, é possível ter uma visão do problema. À medida em que vamos envelhecendo, as limitações aumentam e quando se trata de realizar algumas atividades, a pesquisadora explica que a limitação atinge 10,3% dos que possuem ensino superior. Já entre quem não tem instrução, esse percentual sobe para 43%. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 5,7% da população idosa não possui nenhuma ajuda. 81,9% recebe ajuda de familiares e amigos. São 6,5 milhões de idosos precisando de ajuda e 360 mil que não recebem nenhum tipo de auxílio. Para falar mais sobre esse assunto, a gente volta agora ao estudo do assunto do dia. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e... Infelizmente, né, as pessoas que estão, né, aí sofrendo com a desigualdade social vai sofrer também nesse envelhecimento, né, doutor? Doutor Petros está aqui nos ajudando a compreender mais o assunto. Existe mesmo essa influência direta, né, da desigualdade social com o envelhecimento. Vai ser comprometido. O envelhecimento acaba sendo desigual, infelizmente, pelo acesso a alimentos mais saudáveis, a informações. Então, o paciente que tem maior escolaridade, ele tem maior possibilidade de descobrir realmente os benefícios de prática de atividade física e acesso aos serviços médicos também. Então, a gente acaba limitando muito para a população mais de baixa renda acesso a medicamentos, a exames, a consultas médicas. Então, isso limita muito a assistência para esses pacientes. Consequentemente, o envelhecimento dessas pessoas vão ser muito mais difícil, vai ter uma dificuldade maior em relação às pessoas que têm mais acesso. Isso é um fato, principalmente aqui no Brasil, que essa desigualdade é bem importante. Então, acaba tendo, na verdade, é desigual também o resultado também dessas pessoas ao longo da vida que sofreram essa desigualdade social. Ok, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, né? Muita gente acessa a internet e usa a internet ali como fonte de pesquisa. Lá vão pesquisar sobre o tema como envelhecer de forma saudável. Lá vão encontrar verdades que ajudam, né, nesse processo de envelhecimento, mas também tem muitos mitos e esses mitos geralmente atrapalham os nossos telespectadores. A gente vai mostrar aqui algumas afirmações e vocês nos ajudem a compreender se é mito ou se é verdade. E vocês vão trazer uma explicação sobre as seguintes afirmações. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira informação. É mito ou verdade? Que quando ficamos velhos, idosos, né? Quando chegamos ali na boa idade, o tempo passa, ficamos também mais esquecidos? Isso é verdade, doutor? Ou é um mito? Na verdade é um tema bem amplo, né? Esse esquecimento nos pacientes idosos. Então, de fato, com o envelhecimento a gente tem algum déficit de memória, de fato,
a gente tem uma redução de atenção, isso repercute na memória, mas nem sempre está relacionado só com esse fato. Podem existir doenças também que podem explicar essa perda de memória. Existem doenças a nível cerebrais, existem doenças também a nível emocional também que pode estar relacionado com uma depressão, pode explicar também perda de memória nesses pacientes mais idosos. Então, na verdade, a gente sempre recomenda ter uma avaliação para saber a que ponto esse esquecimento seria considerado normal para o envelhecimento, para aquela faixa etária. Tá? Então, sempre tem que ser avaliada. Então, não existe uma regra geral. Então, sempre é específico para aquele paciente naquela situação. Ok. Ótima explicação. Vamos aqui a outro ponto, outra informação, para a gente descobrir se é mito ou verdade, que quando ficamos ali mais velhos, precisamos nos exercitar menos? Será? Mito ou verdade? Na verdade, quando a gente vai ficando mais velho, de fato, a gente vai ter mais propensão, mais risco de ter doença osteomuscular. Isso vai dificultar você praticar um pouco mais de atividade física. Mas a necessidade, ela vai continuar. É importante você continuar praticando. A gente já tem vários estudos mostrando que a gente manter os hábitos saudáveis, mesmo sendo idoso, tá? Mesmo sendo idoso, a gente consegue aumentar ainda mais a sobrevida desses pacientes e reduzir o risco de algumas doenças. Então é importante praticar o máximo que o paciente tem a capacidade, lógico, que o paciente respeitando os limites do paciente. Então a gente vai estar sempre estimulando que o paciente pratique atividade física. Até porque se ele só se alimenta, né, e não pratica nenhuma atividade física, ele vai ganhar esse peso, né? E esse peso a mais pode representar um risco muito grande na boa idade. É preciso se alimentar e gastar também o que está se alimentando, né? Isso, perfeitamente. Próximo ponto, temos aqui outra tela, mito ou verdade? Olha só, a base da alimentação na terceira idade deve ser feita ali com alimentos naturais, ricos em fibras, além de fontes de vitaminas, minerais e gorduras boas. Mito ou verdade? Verdade, né? Eu acho que a base da alimentação de qualquer indivíduo, né, adulto, idoso, deve ser de fonte, né, de alimentos naturais, né? No caso do idoso, mais especificamente, ter essa preocupação em fontes de proteína é muito importante para o idoso, né? Esse consumo de fontes alimentares, de fontes de proteína, peixe, o frango, a carne vermelha, até mesmo não só no quesito de variar a alimentação, mas é importante também levar em consideração que com o envelhecimento, né, nós passamos por diversos processos, né, fisiológicos que faz com que nesse idoso ele tenha uma redução de massa muscular. E então é extremamente importante esse consumo de alimentos naturais, né, fontes de vitaminas, minerais, mas principalmente também de proteína. Quais alimentos a gente poderia mostrar, né? Alimentos naturais, a gente sabe quais são esses alimentos naturais, né? Aquele que não passa por nenhum processo, né, de industrialização, ricos em fibras. Quais alimentos que a gente poderia trazer como dica quem está em casa? Às vezes sabe, né, quais alimentos que têm fibra, outros não sabem. Explica pra gente quais os alimentos e se tem também um cuidado específico em relação à hidratação também. Quando a gente consome muita fibra, precisa beber mais água também, é verdade? Isso, quais os alimentos e se essa afirmação é verdade? Isso, essa afirmação é verdadeira, né? Alimentos ricos em fibras, uns exemplos que eu posso citar, mais comuns, né, para a população, são os tubérculos, né, e as raízes, batata doce, inhame, macaxeira, né? Mas também as fibras, elas também estão presentes nas cascas das frutas, né, na maçã, né, alguns pera, alguns outros alimentos, algumas outras frutas também que contêm percentual de fibra, né? Então assim, a fibra ela é um auxiliar, né? Ela é uma ferramenta muito utilizada pelos profissionais da nutrição, né? No quesito de melhorar o perfil lipídico do paciente, melhora da glicemia, controle da glicemia, dentre outros benefícios. Agora, realmente, é extremamente importante, além de fazer esse consumo de alimentos fontes de fibra, né, para que seja gerado esses benefícios, é importante também se hidratar, extremamente importante estar se hidratando, né? Porque caso contrário, pode ter algum problema de digestão? Poderia ter um efeito reverso, né, desses benefícios, todos esses benefícios que eu citei, né, caso não se tenha uma hidratação adequada, né, poderia ter um efeito rebote, né,
um efeito contrário ao que a gente espera. Só complementando aqui o que o Luiz falou, em relação aos benefícios das fibras também, a gente tem um benefício importante no funcionamento intestinal. Então, é muito comum os pacientes idosos terem constipação intestinal. Então, a ingestão de alimentos ricos em fibras ajuda mais nesse funcionamento mais regular. Tá? Então, é importante essa dica de Luiz. E nessa fase da vida também, muitos pacientes, eles não gostam muito de beber água, né? Não acham interessante a hidratação. Por mais que a gente saiba, né, que todos precisam dessa hidratação, por que é tão difícil conscientizar, né, e convencer a esse idoso que está em casa nos acompanhando de que é preciso sim ter essa hidratação? A quantidade de água varia de acordo com o tamanho, o peso, né, tem que ser levado em consideração, mas no mínimo 2 litros de água seriam suficientes? Isso, na verdade, com o envelhecimento, a percepção de sede você reduz um pouco com a idade. Por isso que é comum os pacientes dizerem que os idosos não gostam de beber água. Na verdade, existe, de fato, essa menor percepção do idoso, mas isso tem que ser levado em consideração e tem que ser ofertado mesmo assim. O idoso tem que ter essa consciência que é importante a maior ingesta hídrica, tá? Tanto para a melhora do funcionamento intestinal, quanto outros benefícios. A gente precisa da água para o organismo funcionar adequadamente. Tá? Então, tem que ter essa informação, porque se for esperar realmente a vontade só beber, se só sentir sede, a gente vai ter um risco maior de desidratação nesses pacientes. E é tudo que a gente não quer. Uma dica também importante, saborizar a água, né? Já que não é nada atrativo, às vezes, para esse idoso, coloca ali uma fruta, né, no meio daquela água, deixa um tempo, isso vai ajudar, né, a dar um gostinho àquela água. Isso, né? Geralmente, também uma dica é a famosa água com limão, né? Até para facilitar essa aceitabilidade, né, do idoso que não quer, tem essa dificuldade de estar consumindo água adequadamente. Então seria até uma dica, né? Tá saborizando a água, né? Como você falou. São as papilas gustativas, né, que são prejudicadas com o passar do tempo e por isso ele não tem mais a percepção do sabor. De certa forma, a gente tem essa redução do paladar com o envelhecimento, mas a gente também a percepção de sede a nível cerebral mesmo é alterada também. Então, a percepção, a impressão que o idoso tem é que ele não precisa de água na quantidade que a gente deve tomar. Mas a gente tem que insistir e mostrar para ele que mesmo ele sem sentir sede, a gente deve estimular ele a tomar a quantidade de água diária, tá? Tem que ter uma quantidade razoável. Sim. Evita também, né, algo que é muito comum nessa boa idade, a questão da infecção urinária, né, doutor? Se a gente vai estimular, né, a gente vai precisar de hidratação e a gente vai, enfim, manter o paciente hidratado. Ok, vamos até um outro ponto. Temos aqui outra tela. Será que é mito ou verdade? As dores na terceira idade, elas são inevitáveis, principalmente as causadas ali pela artrite. Mito ou verdade? Se a gente pensa em chegar na boa idade, a gente tem que lembrar que vamos sentir dores. São inevitáveis essas dores, doutor? Não é uma coisa inerente, assim. É lógico que é muito mais comum nos pacientes idosos. Então, as doenças osteomusculares, as osteoartrites, são mais comuns nos pacientes idosos, sim, são mais propensos, mas não quer dizer que todos os idosos vão ter essas dores. É muito comum, o paciente está no consultório se queixando de dores articulares, mas não é uma coisa que seja de fato, tem que todos os idosos participem. Não é uma regra, de fato, de forma alguma. Tá. Outro ponto, vamos ver aqui qual é a próxima afirmação. Mito ou verdade que além do cardápio especial, as atividades físicas são fundamentais para fortalecer o corpo e também relaxar a mente. Isso aqui a gente falou no bloco anterior do programa, é uma verdade sim, é preciso esse cardápio especial que a gente fala, né? Um cuidado maior com a alimentação, além disso, somando isso com a atividade física e vai ajudar a relaxar a mente sim. Se você conseguir colocar isso em prática, você vai ter um envelhecimento muito saudável. Isso. A prática do exercício físico também, da atividade física, tem essa capacidade de relaxar a mente, como foi dito aí na frase. Durante a prática da atividade física, a gente libera várias substâncias. Então, as endorfinas, elas são capazes de dar uma sensação de bem-estar para o paciente, tá? Para os idosos. E também ela é responsável até para reduzir o limiar de dor também. Então, a gente até reduz a capacidade de sentir dores. Então, existem muitos benefícios
na prática da atividade física. E esse relaxar a mente, até em sentido, alguns pacientes que têm depressão, se recomenda até praticar atividade física, porque já foi visto que os pacientes reduzem sintomas depressivos também com a prática de atividade física. E o fortalecimento do corpo, sim, no sentido de a gente aumentar a massa muscular. A gente estava falando com o Luiz no intervalo sobre como a gente ainda precisa no idoso, fortalecer essa musculatura para a gente evitar quedas nos idosos. Então é importante a gente ter esse fortalecimento com a prática da atividade física, sim. Isso, perfeitamente. Como foi citado, né, a atividade física, ela é uma importante ferramenta, sim, para o idoso, né? E levando em conjunto, né, assim, conciliando com essa alimentação, porque se o idoso ele é ativo, né, as necessidades nutricionais desse idoso, elas já mudam, certo? Então, por isso é extremamente importante esse acompanhamento profissional, né? Se esse indivíduo idoso ele pratica uma atividade física, consequentemente ele aumenta a necessidade energética dele, a necessidade de outros macronutrientes importantes, como eu tinha citado anteriormente, a proteína, tem um carboidrato de qualidade, a gordura. Então é extremamente importante em conjunto, né, com essa atividade física que ele esteja sendo acompanhado. E esses dois fatores, né, essas duas variáveis trabalhando em conjunto, né, só tem a trazer benefícios para o idoso. É bom lembrar também, né, se ele vai fazer essa atividade física, que ele se alimente antes, para não correr riscos, né? É extremamente importante também que o idoso ele tenha essa consciência que ele tem que se alimentar antes do treino, respeitando o intervalo adequado. É claro que não vai se fazer uma refeição extremamente pesada, né, como fala, né, a grosso modo, e já ir se exercitar 5, 10 minutos depois. Então, tem que se respeitar esses intervalos, né, de uma alimentação antes do treino, né, pré-treino, como também pós-treino e as demais refeições ao longo do dia. Então, tudo é um conjunto, né? Complementando o que o Luiz falou sobre essa questão da hidratação também, né? É importante durante a atividade física os idosos hidratarem-se. Então, tanto pós a atividade, durante também, que é muito comum os pacientes já terem ingesta reduzida ao longo do dia e quando vai praticar a atividade física, então ele vai perder mais líquido, então o risco de desidratação aumenta, então tem que estar ingerindo líquidos, tá? Durante a atividade física. Importante também, que falou sobre o tempo entre a alimentação e a prática da atividade. Então a gente recomenda pelo menos 2 horas, tá, pessoal? Pelo menos 2 horas de intervalo para a gente começar a fazer a atividade física e a alimentação. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977, 99418-1206 e também através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você pode acessar, deixar aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre envelhecimento com saúde. Um envelhecimento saudável, o que é que você deve fazer para ter um envelhecimento saudável? Estamos no quadro Mitos e Verdades, demos início no bloco anterior e a gente vai dar sequência aqui, verificando algumas afirmações para saber se é mito ou se é verdade. Olha só o que diz essa informação. Acima dos 60 anos, devo procurar um geriatra? Mito ou verdade? Deve ser só acima dos 60 anos? É uma dúvida muito comum, né, doutor? É uma dúvida muito comum mesmo. Na verdade, nós como médicos, como geriatra, a gente se especializa antes em clínica médica, depois a gente faz mais 2 anos de geriatria. Então a gente tem total capacidade de atender os pacientes também mais jovens também. A gente precisa, às vezes, acompanhar esses pacientes já a partir dos 30, 40 anos. Acompanhar se esse paciente tem alguma doença crônica, que precisa ter tipo, avaliações frequentes, para que a gente reduza efeitos nocivos dessas doenças quando chegar quando ele se tornar um idoso, tá? Então a gente
consegue acompanhar esses pacientes mais jovens também. Mas a nossa especialidade como geriatra, nós somos realmente treinados para ver os pacientes idosos, com todas as suas comorbidades, com todas as suas peculiaridades também. Tá. Aqui está em casa, né? Está nos 30, nos 40 anos, tem interesse de procurar o geriatra, mas aqui a realidade do nosso estado é um pouco difícil, né? Não tem muitos geriatras aqui no nosso estado para atender essa população toda. Existe um déficit muito grande ainda de formação de geriatras ainda, não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo. A maioria dos geriatras estão concentrados na região sul e sudeste, então a gente tem, de fato, poucos geriatras para lidar com a quantidade enorme de idosos que temos. Então, de fato, é uma carência grande ainda. Então, ao contrário aqui dessa afirmação, né, da geriatria, para procurar o profissional da nutrição, pode ser o quanto antes, né? Não precisa esperar chegar ali nos 60 anos para procurar um nutricionista para ter uma boa idade saudável. Isso, perfeitamente. Quanto antes, né, você procurar um acompanhamento profissional, melhor. Né? Muda o perfil alimentar, ele muda ao longo dos anos, né? É claro que um planejamento alimentar de uma criança, né, o mesmo no adolescente, de um adulto, mas é importante ter esse acompanhamento, né, no intuito de quê? Fornecer o que é necessário, né, nutricionalmente falando, né, fornecer o que é necessário para esse indivíduo, desde da infância até chegar na fase, né, de se tornar um idoso, né, ele ter tido todo esse acompanhamento, né, evitando até prevenindo, né, até o desenvolvimento futuramente de alguma doença crônica, né. Ok, vamos aqui a outra tela, temos outra informação. É importante não pular as refeições e comer devagar, mastigando bem os alimentos. Isso aqui é mito ou é verdade? É verdade. É extremamente importante, né, também. A gente fala assim, não pular as refeições, procurar não passar um intervalo muito grande entre uma refeição e outra, mas também fazer refeições com porções reduzidas, né? Porque geralmente quando o paciente ele pula as refeições, ele tende a compensar na próxima alimentação, na próxima refeição. Então, se alimentando em demasia. Então, é importante não pular, né? Respeitar esse intervalo entre as refeições. E sobre mastigar, é extremamente importante mastigar devagar, né? Porque até mesmo a gente sabe que o processo digestivo ele já inicia na boca, né? Então, nós já começamos a degradação de determinados nutrientes na boca, né? Então, é extremamente importante, até mesmo porque o indivíduo idoso, ele tem redução da sua função do trato gastrointestinal. Então, quanto menor for, né, quanto mais bem mastigado, né, for o alimento, é mais fácil, né, assim, facilita mais o trabalho do nosso trato gastrointestinal para contemplar, né, a digestão. Então, é muito importante isso. Tá, e só complementando o que o Luiz falou sobre não pular refeições, isso é muito importante que ele falou, e mais ainda nos pacientes, um grupo específico de pacientes, que são os pacientes idosos. Então, os pacientes idosos e diabéticos, porque esses pacientes, eles fazem uso de medicamentos que reduzem a glicemia, e se eles pulam as refeições, existe risco desse paciente reduzir abruptamente o nível de glicose no sangue, e isso é extremamente sério. O paciente pode ter sequelas neurológicas, então é uma situação de certa gravidade. Então, principalmente nesses pacientes, é que não deve ser pulada as refeições. E o fato também de mastigar bem, então é muito importante, porque até você aumenta a saciedade. Então, até você reduz um pouco a ingesta de alimentos. Então, os pacientes que precisam perder peso, às vezes você mastigando bem, você aumenta essa saciedade e essa necessidade de querer se alimentar mais. Além disso, nos pacientes idosos, é muito comum o que a gente chama de disfagia, uma dificuldade para a deglutição. Tá? Então, quanto mais a gente vai mastigar, a gente vai facilitar esse processo de deglutição dos pacientes, vai facilitar. É interessante, doutor, que a pessoa que cuida desse idoso, né, seja um parente ou até mesmo um cuidador do idoso, ela tritura esse alimento para facilitar a digestão desse paciente, ou alguns, eles podem fazer alguns alimentos sim e outros não, tem que tentar estimular mesmo que esse idoso ele venha mastigar.
Isso aí vai ser específico de cada paciente. Então, cada um tem que ser analisado. Existe acompanhamento fonoaudiológico para que isso seja decidido conjuntamente. Qual a textura desses alimentos. Para que o paciente não tenha acidente, né? Ele não sofra com aquele, de repente, estar mastigando o alimento numa textura que ele não está capaz de deglutir. Então, isso tem que ser avaliado conjuntamente. Então, o pessoal da fonoaudiologia pode nos ajudar e a gente trocar ideia nesse sentido. Ok, vamos ver qual é a próxima afirmação. Outra tela, pessoas com mais de 60 anos, né? Sentem menos sede, a gente também falou... A gente já discutiu isso, né? Que isso acontece de fato. Vamos ganhar tempo, vamos à próxima tela. Olha só a próxima afirmação. O ideal é ingerir diariamente 6 porções dos grupos de cereais? No caso, essa seria, né, uma das recomendações de 6 a 9 porções, né, do grupo dos tubérculos, das raízes, dos cereais, é o que diz, o que preconiza a pirâmide alimentar brasileira. Porém, na realidade em si, o grupo idoso, os idosos em si, né, o indivíduo idoso, ele tem algumas peculiaridades. Então, justamente aquilo que eu tinha até mencionado anteriormente, é importante o consumo de carboidratos de qualidade? Sim. Cereais integrais? Sim. Mas principalmente o consumo de proteína, né? Verificar, olhar, né, esse paciente como um todo, avaliar como está a ingesta de demais nutrientes, né, vitaminas e minerais, que é muito comum o paciente idoso chegar no consultório com deficiência nutricional, né, de algum mineral, de alguma vitamina, né? Isso é comum até no indivíduo adulto, no idoso ainda mais comum. Então, ter esse olhar como um todo, né? Ofertar cereais, tubérculos, raízes, cereais, né, no caso de qualidade, os cereais integrais, mas se preocupando também com outros nutrientes, como gordura de qualidade, como proteína para esse indivíduo idoso. Ok, vamos até outro ponto, outra tela, para a gente encerrar esse quadro Mitos e Verdades. É verdade ou é mito? Os idosos, eles sentem menos sono? Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente falou alimentação, prática de atividade física e o descanso também tem que ser levado em consideração, que é muito importante. Esse idoso, ele sente menos sono, doutor? Isso. É verdade? De fato, com a idade, há uma necessidade menor do sono, da duração do sono. Então, mas, de certa forma, cada paciente tem a sua quantidade de tempo para dormir, que é peculiar. Então, depende de cada paciente. Mas, em geral, com a idade, os idosos sentem um pouco menos a necessidade de sono, de fato. Então, tem que ter muito cuidado também, porque muitas pessoas, elas começam a dar medicamentos por conta própria para esse idoso dormir, né, doutor? Isso é um risco muito grande. Pode agravar alguma doença já pré-existente? Claro, é muito comum o uso de medicamentos para o paciente dormir, às vezes, sem orientação médica. E isso é muito perigoso. Isso pode aumentar o risco de paciente ter quedas, paciente ficar sonolento durante o dia, e isso prejudicar a alimentação do paciente. Os riscos são muitos. E tem que ser avaliado a necessidade realmente daquele paciente. Então, não existe regra, o paciente tem que dormir tantas horas para o paciente idoso. Tem que ser adaptado o que ele vai se sentir mais adequado, tá? O que ele vai se sentir descansado, de fato, tá? Mas, assim, tem que ser avaliado de acordo com cada paciente. Ok, tem muita gente interagindo, mandando perguntas a partir deste momento. Vamos começar a repassar as dúvidas dos telespectadores. Você que está em casa, tem perguntas? 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, 994-18-1206. Temos aqui a primeira participação, o Leandro. Ele gostaria de saber o seguinte: quais os alimentos, né, que são ruins para o envelhecimento? A gente pode citar, ele pergunta, né, a carne vermelha é ruim para o envelhecimento, a manteiga também, os enlatados e os industrializados? Ele está correto? Ou tem outros também que você poderia incluir nessa lista dos alimentos ruins para o envelhecimento? Certo, em partes ele está certo. Né? Os alimentos processados, ultraprocessados, são extremamente maléficos, né, para qualquer indivíduo, né? Não só o idoso, mas realmente, principalmente para o idoso, não é recomendado. Certo? A ingestão da carne vermelha, ela é rica não só em proteína, mas também em algumas vitaminas e alguns minerais extremamente importantes, né, que não tem, por exemplo, na carne
do frango, no peixe. Então, o importante é variar. Né? Eu sempre falo muito para os pacientes para estar variando, né? Tá fazendo essas variações. Sobre a manteiga eu vejo muito, é comum no consultório eu ver o paciente trocar a manteiga pela margarina, a manteiga pelo creme vegetal. Então, assim, a gente tem que avaliar o seguinte, avaliar a necessidade nutricional daquele indivíduo, certo? Se enquadra está acrescentando, né, a manteiga no plano alimentar desse paciente, eu vou estar incluindo, porque é fonte de gordura, ainda tem percentual de proteína ali também que é adequado. É muito melhor um paciente consumir uma manteiga do que estar consumindo a própria margarina ou creme vegetal, que é comum, que eu vejo muito no consultório. Né? Então, o importante é estar fazendo essa variação, né, no cardápio, no plano alimentar, nas refeições do paciente e ter essa preocupação em variar, certo? É isso. Só complementando esses alimentos que foram citados, principalmente os ricos em açúcares e sal, né, em sódio, o grande problema desses alimentos, assim, principal, é o aumento do risco cardiovascular. Então, aumento de chance do paciente ter diabetes, do paciente ter hipertensão arterial sistêmica, e isso aumentar outras doenças. Essas doenças aumentam a chance do indivíduo desenvolver quadros de infartos, infarto do miocárdio, AVCs. Então, isso vai trazer uma qualidade de vida muito ruim para os pacientes quando eles têm essas doenças. Ok, temos aqui outra participação. O Lenilson do Jiquiá, ele diz o seguinte: dá parabéns aqui aos profissionais que estão trazendo as explicações, são profissionais atenciosos. Ele diz que é verdade que se as pessoas mais jovens se preocupassem mais com a futura velhice, teríamos dias melhores. Ele diz que é um exemplo disso, né? Ele diz que trabalhou cerca de 30 anos, um exemplo que ele descuidou. Trabalhou cerca de 30 anos em 2 empresas no período noturno. Resultado, em 2012, ele teve uma tromboembolia que o deixou polineuropata com tetraplegia, né? Ele fala que também que é muito difícil encontrar médicos geriatras aqui em Pernambuco. Interessante esse exemplo do Lenilson, né? Ele não teve essa preocupação na juventude e hoje sofre as consequências, né? Principalmente os profissionais que trabalham em turnos durante a madrugada, uma noite mal dormida, é difícil recuperar ou nunca se recupera, né? O que a gente fala é sempre começar os hábitos de vida mais saudáveis o mais breve possível. Então, os benefícios são a longo prazo e, de fato, a gente recomenda que isso seja iniciado na juventude logo, tá? Para que não tenha essas repercussões no paciente idoso. Outra participação aqui da Vânia, ela que é de Igaraçu, ela quer saber se é verdade que se beber muita água engorda. É verdade? Não. Isso ela pode estar tomando, pode estar consumindo água, certo? Agora, realmente, tudo em excesso acaba sendo maléfico. Até mesmo água, acredite se quiser. Se você tomar em demasia, tomar muito, você pode ter a dilatação do seu estômago, né, aquela sensação de estufamento, dentre outras coisas. O importante é o equilíbrio, o segredo é o equilíbrio. Então, realmente, não é tomar menos, mas também não é tomar muito, em excesso, certo? Respeitando também os momentos para estar se consumindo água. Né? Não necessariamente, eu vou tomar água quando eu sentir sede. Não, mas se você está bem hidratado, então, consequentemente, você não vai sentir sede, certo? Então, também é importante estar observando alguns sinais, como a cor da urina, né? Tá verificando se ela está muito amarela, né? Você tem sinais ali que você consegue detectar se você está se hidratando adequadamente ou não. Em relação aos momentos, como eu tinha falado, é importante também ter essa consciência. Será que eu posso estar tomando água? Será que é indicado eu estar tomando água durante uma refeição? Estou almoçando e estou tomando água. Isso, ou qualquer outro tipo de líquido. Não, a gente sempre recomenda, né? Procura se alimentar sem estar ingerindo nada, nenhum líquido. Então, espera um intervalo de tempo para depois estar consumindo algum determinado líquido, ou uma água, um suco. Né? Ou se for consumir, também consumir em quantidade pequena durante as refeições. É muito importante. A Vânia deixa também uma última pergunta, né? Tem benefícios mesmo
esses benefícios eles existem quando a gente bebe água ali antes de se alimentar, ali no período de jejum, né, assim que acorda. Tem benefícios em fazer isso, beber água para depois fazer a refeição? No caso, como tu falando anteriormente, né, se hidratar é sempre bom, né? Se tem realmente algumas estratégias aí que a gente vê, né, o paciente acordou, aí antes de se alimentar, ele já toma água, espera 15, 20 minutos para estar se alimentando, mas isso não é uma regra, certo? Então ele tem que estar se hidratando sempre. Então antes de dormir é bom estar consumindo um pouco d'água. Assim que se acordar, toma um pouco d'água, realmente. Tomou, dá um pequeno intervalo, já pode estar se alimentando. Isso aí tem que ser respeitado em relação à peculiaridade de cada um, né, de cada paciente. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque eu tenho um ótimo recado para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Na verdade, é uma grande novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva, ela entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que eu estou vestindo hoje aqui no nosso programa, né? É de lá, essa roupa é de lá da Lady Eva Moda Evangélica. Tem preço bom e qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira esse recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegou chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Só reforçando, tem Lady Eva em Boa Viagem, próximo à pracinha. Tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho. E também, agora, essa grande novidade, né, no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica. Você quer outras informações? Liga para o 3096-0099, 3096-0099 e após essa ótima notícia, vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos e agora vamos direto aprender a preparar um frango empanado ao molho de tomate. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer um frango empanado ao molho de tomate com um sabor irresistível, ideal para a hora do almoço. Quer saber todos os segredinhos desta receita? Então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 500 gramas de filé de peito de frango, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 2 ovos, farinha de rosca, farinha de trigo, molho de tomate e queijo parmesão. Nós vamos começar temperando o frango. Então aqui eu tenho o filé de peito, eu vou colocar sal e pimenta a gosto. Lembrando que para carnes brancas eu uso pimenta do reino branca e para carnes vermelhas a pimenta do reino escura. O próximo passo é empanar o frango. Então aqui eu vou quebrar 2 ovos. E vou bater. Aqui eu vou colocar a farinha de trigo.
Nós vamos passar o filé de peito na farinha de trigo, em seguida nos ovos e finalizar na farinha de rosca. Após empanar, agora nós vamos fritar em óleo bem quente. Em seguida, nós vamos colocar o filé de frango aqui no recipiente que vai ao forno. Vou colocar o molho de tomate por cima e para finalizar, nós vamos polvilhar com queijo parmesão. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e agora é só servir. Mais uma vez, muito obrigada, Luciana Luna, por mais essa receita, né? Mais uma dica aqui no nosso programa, a gente agradece bastante. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, olha só, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar disponível na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar e encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Ok, vamos conferir a partir deste momento, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos aqui oportunidades de emprego. Olha só, 20 vagas para motorista carreteiro. Para você preencher uma dessas 20 vagas, você precisa ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.825 é o salário, são 20 oportunidades para motorista carreteiro. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 5 vagas para analista de suporte de sistema. Para preencher uma dessas 5 vagas, a exigência é de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. Vamos juntos conferir mais oportunidades. Olha só, agora a próxima oportunidade são 250 vagas para auxiliar de linha de produção. Para preencher uma dessas vagas, olha só, grande oportunidade, 250 vagas para auxiliar de linha de produção. Isso é para ser preenchido lá no município de Goiânia. Ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário, são 250 vagas para auxiliar de linha de produção para trabalhar no município de Goiânia. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo muita boa sorte. Agora a gente segue aqui com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram várias dúvidas dos nossos telespectadores interessados em ter um envelhecimento saudável. Vamos ver de quem aqui é a primeira participação. A primeira pergunta é da Áurea Torres, ela que é de Casa Forte, tem 77 anos. Ela diz o seguinte: há muito tempo não sinto fome, né? Me alimento por necessidade do corpo mesmo. Já ouvi de médicos e amigos que é normal, mas não acredito que isso é normal, né? Que isso seja normal. Queria saber o que é que os especialistas acham dessa minha afirmação. Há muito tempo não sinto fome, só me alimento por necessidade do corpo. Normal? Não é? É a dúvida da Áurea Torres de Casa Forte, tem 77 anos. No caso, realmente é comum chegar no consultório pacientes, né, idosos que se queixam justamente disso, né? Eu não sinto
sinto fome, muitas vezes eu não tenho prazer em me alimentar. Então aí realmente é importante a gente estar fazendo, né, avaliar esse paciente como um todo realmente e a partir daí mudar os hábitos desse paciente, tentando adequar, né, as suas necessidades. No idoso, no caso, até por conta de quadros, né, de xerostomia, dentre outros, ele acaba, até mesmo pelos desgastes também da papila gustativa, então ele não sente aquele prazer, ele não consegue degustar bem os alimentos. Então, por conta disso, quando a gente para avaliar, né, avaliar o histórico, o registro alimentar desse paciente, para ver realmente com o que ele vinha se alimentando, a gente vê que essa alimentação dele, né, não era propícia a dar esse prazer também. Então, a gente também utiliza algumas estratégias no intuito de devolver ao paciente o prazer de se alimentar. A partir do momento que eu consigo devolver, né, esse prazer, essa palatividade, né, do paciente, ele começa a ter um estímulo em querer se alimentar. Agora, é claro que também isso envolve aspectos neurológicos, dentre outras variáveis, né? Isso aí é muito complexo, mas de antemão a gente consegue, com uma adequação nutricional, tá devolvendo essa vontade, né, essa vontade novamente de se alimentar, e a partir daí a gente está trabalhando isso, né? Alguns pacientes falam, né? A gente já escuta de muita gente falando que não tem esse prazer em comer, né? Come às vezes pouco, não o suficiente e recorre ali para a suplementação com vitaminas. Será que é interessante nessa fase da vida, né, trocar um pouco essa alimentação pela suplementação de vitaminas? É muito comum isso acontecer e é recomendado fazer isso, doutor, ou não? É muito comum os pacientes procurarem o consultório, procurando algum suplemento vitamínico, alguma indicação de suplemento vitamínico. Veja, de fato, os pacientes idosos, com o tempo, eles têm têm a maior chance de ter déficit de vitamina. Tá? A vitamina D, por exemplo, ela é produzida em menor escala nos pacientes idosos por conta da pele. A pele vai envelhecendo e a gente precisa do tecido da pele para ativar a vitamina D. E a gente não consegue ter essa produção adequada, mesmo se expondo os pacientes no sol. Então, a gente ainda vai ter essa redução. A gente também tem algumas vitaminas que a gente precisa do ácido no estômago para aumentar a absorção, como a vitamina B12, por exemplo, uma delas, o ácido fólico também. Então, essas vitaminas ficam muito reduzida a absorção dela porque a gente vai ter uma menor produção de ácido no estômago nos pacientes idosos. Então, assim, os pacientes idosos também, por vários motivos, às vezes começam a se alimentar menos, ou por questões dentárias, por questões de disfagia, por dificuldade de deglutição. Então, ele vai começar a se alimentar menos e existe um risco maior dele ter déficit vitamínico, mas isso não pode ser suplementado de forma aleatória. Tem que ter uma análise desse paciente. Às vezes, a gente precisa dosar os níveis dessa vitamina e realmente a gente confirmar que, de fato, está com déficit, para a gente suplementar e de forma bem específica naquela vitamina em si. Tá? E a gente recomenda sempre a gente tentar fazer com que a gente tenha uma alimentação equilibrada para que a gente não reduza o risco dessa déficit de vitamina. Então, ingerir alimentos como frutas, verduras, a gente vai reduzir bastante o risco do paciente ter esses déficits. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação, a pessoa ligou para a gente, não quis se identificar, mas disse que mora em Olinda, tem 64 anos. Ela diz o seguinte: fiz cirurgia de câncer de mama há 8 meses. Escuto muito falar que não posso tomar leite porque tive câncer. Isso é mito ou é verdade? Eu desconheço a relação de leite com câncer. Assim, eu não sei porque de repente foi suspenso esse ingrediente da dieta dela. Se for especificamente com câncer, eu desconheço essa associação. No caso, só complementando, realmente ela pode estar consumindo, né? A não sei que realmente tenha sido por alguma orientação profissional, mas aí também é algo que não tem como sabermos, né? Sem estar avaliando a própria paciente. Ela pode ter uma intolerância, né? Uma alergia, no caso, uma alergia. O que é comum a gente suspender o leite da dieta dos pacientes é quando o paciente geralmente tem uma intolerância ou alergias, então a gente prefere que o paciente não ingira, mas é uma exceção.
Ok, a gente agora segue para responder as dúvidas do WhatsApp. Você que acessou o nosso WhatsApp, deixou também a sua dúvida, preste atenção que vamos ler e responder ao vivo. 994181206 é o nosso WhatsApp. A gente vai ver o que é que chegou de perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos aqui à primeira pergunta desse bloco através do WhatsApp. Osana, ela que é de Goiânia, ela queria saber o seguinte: quem tem colesterol alto é indicado comer o quê? Manteiga ou margarina? Colesterol alto. Mais uma vez, esse questionamento, né? Muita gente tem essa dúvida. Manteiga ou margarina, o que é mais indicado? Certo. No caso, respondendo a ela, primeiro ponto, né, é o seguinte: ela não tem que se preocupar apenas com a manteiga ou com margarina, né? Se ela tem um quadro, tem um colesterol alto, né, sofre alguma dislipidemia, ela tem que tomar cuidados de forma geral, diversos, né? Não é só porque ela tem um colesterol alto que ela tem que, não, vou priorizar a manteiga, vou priorizar a margarina. A margarina ela não é boa em nenhum sentido, né? Em nenhuma situação, certo? Margarina ela não é indicada, eu não passo para os pacientes, desconheço algum colega que também prescreva margarina para um paciente, certo? Mas o mais importante também é avaliar a alimentação dela de forma geral, né? Ver como é que está o consumo dos açúcares refinados, né? Porque nós sabemos que açúcar em excesso ele vira gordura, né? Então, esses são vários, são diversos as variáveis que a gente tem que estar avaliando. Então, ela pode estar fazendo uma ingesta da margarina? Pode, né? Mas no intuito que a alimentação dela esteja adequada, ela esteja consumindo os folhosos, tenha um consumo adequado dos cereais integrais e não dos açúcares refinados, que ela faça consumo de gorduras boas, não de alimentos ricos em gorduras trans, dentre outras, né? Então é um conjunto, não é só só o fato dela trocar a manteiga pela margarina não vai reduzir o nível de colesterol dela, né? Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que tem 48 anos, diz que tem problema de tendinite no túnel do carpo, os 2 braços, tem fibromialgia, artrose, bico de papagaio na coluna, né? Ela diz que a situação está muito difícil, vive com dores nas articulações por conta da fibromialgia, e ela dá aqui o quadro que ela está passando, e ela queria saber uma indicação assim. Ela diz que não trabalha por conta dessas doenças e queria saber o melhor exercício a se praticar. Tem alguma recomendação? Uma caminhada para uma pessoa que tem fibromialgia e tem esses problemas que ela listou. É indicado uma simples caminhada ou ela tem que procurar um profissional específico? O ideal profissional adequado, né, para indicar ela fazer. O que ideal é que ela procure uma orientação médica para saber qual o exercício que ela vai se adequar melhor. E até porque a gente não pode orientar esses pacientes a fazer, às vezes, atividade física que eles não vão conseguir. Eles estão sentindo dor. Então, muitas vezes, a gente vai ter que tratar a dor daquele paciente antes para que ele tenha a capacidade de realizar a atividade física. Porque senão vai ser mais difícil ainda. Então, talvez a gente oriente ela a procurar uma ajuda médica. Ok. Célia de Souza, de Camaragibe, tem 66 anos e mandou a seguinte pergunta. Trabalhei dos 11 anos até os 60 como costureira. Ela disse que ficou com bico de papagaio e má circulação também. Faz hidroginástica. Tem algum outro exercício também para aliviar essa situação? Outra dúvida sobre esportes, né? A hidroginástica tem menos impacto porque é na água. A gente recomenda a hidroginástica nos pacientes que têm algum tipo de alteração articular que o impacto seria muito danoso, iria aumentar a questão de dor nos pacientes. Então, a gente recomenda em alguns casos específicos. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados, porque aqui no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você se preocupa em manter hábitos saudáveis para envelhecer bem? Olha só, 48% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 52% falaram que não tem essa preocupação, mas a gente avisa, né? De tudo que a gente aprendeu hoje aqui no nosso programa, é muito importante que você mude esses hábitos para que mais na frente você venha colher bons frutos. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer a participação dos convidados, Dr. Levi Petros, ele que é geriatra da Associação Brasileira de Alzheimer, tutor do curso de Medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde e preceptor do Ambulatório de Clínica Médica do IMIP.
Doutor, muito obrigado por sua participação. O espaço está aberto agora para um último recado, considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema. E queria dizer para todos os telespectadores que, na verdade, é possível sim ter um envelhecimento saudável, desde que a gente comece a ter práticas e hábitos de vida saudáveis o mais breve possível. Então, uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física regular. E o que a gente recomenda também a gente também ter preparo financeiro para enfrentar a velhice também. Um tema que a gente precisa ser debatido também. Tá? Então, tenha um preparo. Na velhice a gente vai precisar, às vezes, gastar mais dinheiro, tem um custo maior e às vezes as pessoas não se preparam para isso, acaba sendo um fator de estresse. Então, a gente recomenda também, tenha ajustes financeiros para que você tenha uma velhice um pouco mais tranquila também. Tá? E construa relações pessoais mais sólidas, para que você tenha frutos também quando você ficar mais idoso e você ter um suporte social também. Isso é importante também. Tá? Então, eram nossas dicas para nossos telespectadores. Doutor Levi, muito obrigado pela participação. Também queria agradecer agora ao Luiz Miguel, nutricionista clínico esportivo. Muito obrigado pela participação. Também último recado, fique à vontade. Obrigado. Quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui hoje, dividindo um espaço aqui, né, um período de tempo com um colega aqui, de uma forma muito profissional, né, nós podemos discutir, né, e levar informação mais importante, né, levar informação para as pessoas de casa. Né. O que eu venho deixar aqui o recado que eu deixo aqui é o seguinte, é que você tenha a oportunidade, que a pessoa tenha a oportunidade de melhorar seus hábitos, né, mas que seja com orientação profissional. Não troque uma orientação profissional pelo que você escutou de um vizinho, ou o que você viu em uma rede social, até mesmo porque o que foi bom para o seu vizinho, para o seu familiar, pode não se enquadrar à sua realidade. Então é muito importante esse acompanhamento profissional, certo? Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!